Crer ou não crer? Crer em Jesus Cristo. Sabe, a condição do homem, não estou a falar no natural, é trágica. Por causa do pecado. Encontra-se completamente preso, sem poder sair dessa situação, sozinho pela sua força. Sem esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Você tem Jesus na sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Um dom quer dizer uma dádiva. Que significa isso? Significa que Deus providenciou uma saída, uma solução para a condição do homem que está perdido, que está preso, não tem esperança. Agora eu quero que você tome atenção a isto. Deus não fez isso porque o homem tenha feito alguma coisa de valor para ganhar ou merecer isso. Deus fez isso porque Ele é amor. A sua essência é amor. O amor de Deus é de tal grandeza que a mente humana não o pode compreender. Por causa desse amor, Deus providenciou um caminho para o homem através do maior sacrifício de amor no mundo. O maior sacrifício de amor no mundo. Você com certeza já conhece João 3,16. É um versículo muito importante para a vida de cada um de nós. Que diz isto: Deus amou o mundo. Eu gosto de pôr isto de outra forma. Deus amou o ser humano. Porque normalmente quando falamos do mundo olhamos logo para uma bola redonda. Mas Deus amou o ser humano em todo o mundo. Toma atenção, de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus. E agora toma atenção ao que vem a seguir. Para que todo aquele que nele crê. Então aí está o título. Crer em Jesus. Precisamos de crer em Jesus. Mas diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra perecer fala de morte. Oh pastor, não venha falar de morte. Mas a palavra a seguir diz vida eterna. Quer dizer que o homem, se não crer em Jesus Cristo, segundo lá a Bíblia, João 1,12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando o homem recebe Jesus Cristo, ele passa a ser um filho de Deus, passa a ter a vida eterna, porque os seus pecados foram perdoados, foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E o seu relacionamento com Deus começou numa nova fase. Sendo assim, o amor de Deus encontramos em Jesus Cristo. Vou-lhe dizer uma coisa que pode chocá-lo. Não fique em choque. Jesus não é o fundador de uma religião. Muitas pessoas se chocam com isto. Jesus não é o fundador de uma religião. A religião mata, Cristo é vida. Não é apenas um grande renovador moral ou um filósofo admirável. Não. É somente um grande homem, tal como outros grandes personagens da história. Não. Então, o que é? Jesus é o Filho de Deus.
Jesus não é o fundador de uma religião, Jesus não é um filósofo, Jesus não é como grandes homens que têm um nome escrito, têm ruas com o seu nome, têm placas com o seu nome. Não, Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. No princípio estava com Deus e Ele é Deus. A Bíblia nos dá uma resposta definida. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, no princípio, Jesus estava lá, e nada daquilo que foi feito se tinha feito se Ele não estivesse. Por isso Ele é Deus. Sabe, eu tenho um filho. Quem é que tem aqui filhos? Levanta lá a mão. Pais e mães. Vá, agora baixa lá a mão. Quem é que já tem netos? Quem já tem netos? Levanta lá a mão. Muitos têm netos. Agora vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho um filho, já tenho 2 netas, mas o meu filho eu não dava para morrer por ninguém. Nem as minhas netas. Sabe uma coisa? Mas Deus o Pai deu seu Filho para morrer por nós. Qual o valor que nós lhe damos? Coloquem ali, por favor, João 1,12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós fomos adotados. Sabe, uma criança, uma pessoa, quando é adotada por um casal, por alguém, ela tem os direitos que aquele casal, aquela família tem. Se aquela pessoa partir e deixar bens, aquela criança se torna herdeiro, como um filho normal daquele casal. Glória a Deus. Então diga aí a alguém que está ao seu lado: Jesus é o teu Senhor? Então és herdeiro das coisas de Deus. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus são para os filhos de Deus. Se estamos adotados em Cristo, se somos filhos de Deus, somos mais que vencedores. Amém. Você está cá? Amém. Mas a todos quantos o receberam, é preciso receber Jesus. Noutra parte, ele diz assim: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Olha o que Jesus disse: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amanhã. Jesus não muda. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Se foi criado por Ele e para Ele, também foi criado para nós. Bem, nós como filhos de Deus, homens e mulheres, ouvimos muitas vezes a história do Adão e da Eva. O Adãozinho e a Evazinha. Deus criou tudo para o Adão e para a Eva. Mas o Adão e a Eva tiraram tudo fora do caminho deles. Não foi Deus que lhes tirou, foram eles. Logo, você sabia que a sua descendência tem os seus genes? Pois é, o homem ficou com os genes, pôs os genes de Deus de parte. E foi tomar os genes daquilo que não devia ter tomado, que era o pecado. Ficou separado de Deus. Mas Deus nos amou de tal forma que deu o seu único filho Jesus, para nos dar tudo de volta, para desfrutarmos das coisas de Deus. E somos nós que temos de caminhar com Ele. Sabe, eu posso caminhar sozinho. Posso chegar aqui, pegar na minha esposa e caminhar com ela.
Estamos ligados. Mas agora eu posso ir sozinho. Ei! Espera lá. Estamos a brincar, mas a falar muito sério. Porque é assim, não deixe Deus do lado. Caminhe com Ele. Bem, já agora vou dizer aos casais, caminhe com a sua esposa também, não deste lado. E caminhe com o seu marido também, não deste lado. Mas sabe, Deus enviou Jesus para fazer isto, para nos reconciliar com Deus e andarmos juntos com Ele, caminharmos com Ele. Pergunta aí ao vizinho do lado, não digo irmão, digo vizinho, pronto. Podemos brincar, não podemos? Claro que somos irmãos em Cristo. Pergunta-lhe a ele, estás a caminhar sozinho? Não caminhes sozinho. Caminha com Deus. Amém? Obrigado. Precisamos de caminhar. Vamos lá para Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha como é que o versículo termina. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga assim, tudo aquilo que foi criado também para mim. Parece que não está convencido. Tudo aquilo que Deus criou foi para o homem. Foi para a mulher. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso fez-lhe uma adjutora, a mulher. Então, vamos caminhar. Então, aquilo que Deus criou para o homem, criou para a mulher também. Sabe, nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. Ele é verdadeiramente a divindade, o grande Deus, o grande eu sou. O próprio Jesus diz de si mesmo. O que é que será que Jesus diz dele e do Pai? Porque muitas pessoas dizem, Deus, Jesus. Vamos lá para João, capítulo 10, verso 30. É o próprio Jesus que diz de si mesmo, não é outra pessoa. Eu e o Pai somos um. Uau! Aquilo que o Pai sabe, Jesus sabe. Aquilo que o Pai faz, Jesus faz. Jesus só tomou um corpo humano para vir a esta terra e fazer o sacrifício por si e por mim. Por isso, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, o Filho de Deus, nasceu de Maria, uma virgem. Há mais ou menos 2000, costumam dizer 2000 anos. Eu digo 2025, estamos no ano 2025 e os anos começaram-se a contar depois de Jesus. Numa pequena cidade chamada Belém, no país que hoje é conhecido como Israel. Eu costumo dizer que Israel é o relógio do mundo, porque Jesus nasceu lá, viveu lá, foi morto lá, ressuscitou lá. Mateus 1, 23 diz isto. Ainda há promessa. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Em Lucas 1,35, continua e diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha a promessa de Deus para o homem. Jesus nos primeiros 30 anos da sua vida, ele trabalhou como carpinteiro. Nos 3 anos seguintes, virou o mundo. Você diz, pastor, virou o mundo. Nos 3 anos seguintes ele viajou por toda aquela zona, ensinando, proclamando a mensagem da salvação. Mudou o mundo. Por todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mudou o mundo. Ele realizou milagres, curou pessoas, incluindo ressuscitou mortos. Ele vinha a sair de uma cidade e à porta daquela cidade ia um funeral. E uma viúva, e levava o seu filho. Já tinha perdido o marido, agora perdia o filho também. Mas Jesus tocou no filho e o levantou. Ressuscitou. Realizou muitos milagres. Ele ensinava o poder e a autoridade de Deus. Curou os enfermos. Consolou os aflitos. Você diz, pastor, como é que ele curou-os? Jesus é Deus. Vou só falar de um milagre que aconteceu, que não foi Jesus que tocou a ninguém. Porque às vezes estamos à espera sempre que alguém toque em nós para algo acontecer, ou que faça alguma coisa para algo acontecer. Aqui foi a própria mulher que fez. Uma mulher com fluxo de sangue, e naquela altura as mulheres tinham fluxo de sangue, não podiam viver, tinham que viver afastadas e eram... E aquela mulher ouviu falar de Jesus. Está lá em Marcos 5, você depois pode ler lá em casa. Foi por trás de Jesus, no meio da multidão, porque Jesus andava sempre com uma multidão a querer ouvi-lo. Foi ela que colocou a sua mão em Jesus. E Jesus diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que coisa mais esquisita. Porque aí Jesus enviou os discípulos. Quem é que está aqui que é discípulo de Jesus? Alguns, outros ficam... Se não é, precisa ser. Discípulo. Porque Jesus disse para ir e fazer discípulos. E aquela mulher foi. Não disse nada a ninguém. Mas ela tinha a sua fé ativada. Pergunta aí à pessoa que está ao seu lado. Como está a tua fé? Agora pergunto-lhe a ele. Está ativada ou parada? Não a deixe estar parada, ative-a. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quão importante é o domingo estarmos na casa de Deus, louvarmos e adorarmos a Deus juntos. E ouvirmos a sua palavra. E aquela mulher, com certeza, na sexta-feira eu ensinei sobre o poder de destruição de fortalezas, porque às vezes há fortalezas muitas na mente. Às vezes há fortalezas na mente maiores que a Serra da Estrela.
Porquê é que vocês estão a rir? A Serra da Estrela só tem 2.000 metros, há muito maiores. E que impedem as pessoas de ir em frente. Travam a fé das pessoas. Mas esta mulher dizia a quem? A ela própria. A ela própria. Vou fazer uma pergunta, não é para você responder para nós, é para você responder a si próprio. O que é que você diz a si próprio? O que é que você fala para si próprio? Quem é que já se deu consigo a falar para si próprio? Não, pois não, ninguém, só o pastor é que fala para ele próprio. Você fala, isto é impossível, isto é muito difícil, eu não consigo, eu não sei. Pare de pensar assim, pare de falar assim. Sabe, eu tive de fazer uma guerra. E às vezes ainda faço uma guerra. Você diz, pastor, você está na guerra? Não, é uma guerra dentro de mim próprio. É uma guerra dentro de nós próprios. O que é que o diabo veio para fazer? Matar, roubar e destruir. E você pensa que ele vai chegar ao pé de si e vai dizer assim, eu estou aqui, sou o diabo e vou-te roubar, vou-te matar. Não, cale. Ele vai mandar pensamentos, ideias. Não as aceite. Não está de acordo com a palavra de Deus, corra com elas e declara que você é mais que vencedor, que já tem a vitória, que Ele curou, que Ele libertou, que Ele deu vida. Ei, jovens, não ouçam aquilo que o inimigo diz. Está tudo muito difícil, agora não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir um trabalho, não vou conseguir isto, não vou conseguir aquilo. Não ouças isso. Começa a palavra de Deus e declara que tu és mais que vencedor. Não importa o que os outros tenham, não importa o que os outros fazem, o que importa é aquilo que Deus diz e que Ele vai fazer na tua vida. Sabe, vai fazer 3 anos, estamos quase em agosto, passei por uma situação muito difícil. E em setembro, quando voltei aqui, para mim era difícil até conhecer as caras. Era difícil até mexer este braço. Se assim a coisa, tenho aqui uma recordação, porque... Mas você pensa que quando comecei a lembrar que eu me rendi, a dizer assim, não consigo fazer, não vou, dói-me. Sabe, doía-me. Nem ninguém tinha dito que estava partido, mas depois foi uma consulta e mandaram-me tirar uma radiografia e dizer, olha, você teve o pulso partido. Pois, mas eu não sabia. Mas sabe, mesmo com dor, mesmo com coisa, eu andava e fluía e dizia e falava e ia dizer dentro de mim, não aceitava aquilo que o inimigo queria trazer à minha cabeça. Vou-lhe dizer uma coisa, você só aceita aquilo que lhe dão se você quiser. Ou você aceita só para agradar à outra pessoa? Não. Você só aceita se você quiser. Então não aceite do diabo que é para não lhe agradar. Porque ele vai trazer pensamentos contrários à palavra de Deus, às promessas de Deus. Não aceite. Sabe, eu costumo dizer que o diabo é um cão raivoso.
Deu-lhe um chuto. Era tão bom se a gente pudesse dar um chute ao diabo e ele fugir. Mas Deus deu-nos o poder, deu-nos a autoridade. Ele que vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum. Expulsar demónios. Expulse essas ideias de si, esses pensamentos de não consegue, não vai conseguir. Não, expulse da sua vida, da sua mente. Você sabe como é que ele vem? O inimigo vem. Fazendo barulho e tudo, que é para você saber que é ele. Sabe, ele até arranjou uns sapatos especiais. E sabe o que é que os sapatos dele têm? Lã, que é para não fazer barulho. Mas vai chegar à mente de uma pessoa e vai lhe dizer, sabe, muitas pessoas dizem, ai, porque é que isto acontece nesta terra? Deus é o Senhor de tudo. Calma, atenção. Deus é o Senhor daqueles que recebem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu costumo dizer que há duas portas. Eu já sei que alguns estão a pensar, ai, o Pedro é a porta do céu. Não, não, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única porta, não há outra porta. O Pedro precisou da porta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Mas eu quero dizer, o diabo é a porta do inferno, da perdição eterna. O homem que tinha autoridade nesta terra deu a autoridade a Satanás. Então ele governa este mundo. Por isso neste mundo há aflições, há muitas coisas. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos aceitar. Claro que temos aqui, não podemos, glória a Deus, olha, eu estou sempre a dizer, Deus, glória a Deus, Jesus vai vir e aí vou eu. Sabe, muitas vezes temos medo da morte e ninguém quer morrer, mas Jesus vai vir. Vai ser na ressuscitação e no arrebatamento, vai ser uma coisa extraordinária, um tempo extraordinário. Mas nós precisamos estar preparados para isso, não vamos falar disso hoje, só estou aqui a dar um toque. Mas o inimigo vem para lhe roubar de si as promessas de Deus. E o colocar, você sabe que os nossos olhos falam? Muitas pessoas pensam, não, eu falo com a boca. Não, os olhos falam às vezes mais. Bem, então agora vou-lhe dizer uma coisa. Os olhos vão fazer a boca falar. Porque metemos os olhos nas circunstâncias e falamos as circunstâncias. Tiramos os olhos daqui, metemos nas circunstâncias e não falamos a palavra de Deus e falamos a circunstância. Bem, não estava na minha mensagem, mas eu vou aqui procurar um versículo bíblico. Sou capaz de demorar um bocadinho a encontrá-lo, está bem? Salmo 35, 27. Isto não estava previsto na minha mensagem. Metam aqui, se faz favor. Olha aqui. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Deus ama a prosperidade do seu servo. Quantos servos estão aqui? Quantos servos estão aqui? Levanta a sua mão e diga, eu sou um servo de Deus.
Deus ama a sua prosperidade. E se em alguma altura, alguma coisa acontece na sua vida e essa prosperidade, você está aflito, não diga que a pobreza está a chegar à sua vida, não diga que a dificuldade vai continuar na sua vida, diga que Deus ama a prosperidade do seu servo, e eu sou servo, e eu sou próspero, vou ser próspero no nome de Jesus Cristo. Sou próspero ao entrar, ao sair, onde eu colocar a planta do meu pé, Deus já me deu, porque a prosperidade de Deus está a vir sobre a minha vida. Ei, eu não estou zangado, está bem? Mas algumas pessoas, quando a dificuldade chega, porque vou-lhe dizer uma coisa, dificuldades sempre vão acontecer. Você vive nesta terra? Agora, só um é que levantou a mão, os outros não vivem cá. Enquanto vivemos nesta terra, vamos ter sempre dificuldades que vão aparecer, circunstâncias difíceis que vão aparecer. Mas se nós tivermos Jesus Cristo na nossa vida como nosso Senhor, nosso Salvador, se confiarmos em Deus, no Senhor que prospera os seus servos, nós vamos vencer. Amém? Aleluia. Vamos lá para Mateus capítulo 8, verso 1. Tenho que terminar. O tempo não para. Olha, parem aí o relógio, por favor. Sabe, podemos parar aquele relógio, mas o biológico não para. Mateus capítulo 8, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Está a ver que as multidões andavam com Jesus, até nos montes. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Jesus estendeu a mão, tocou-o. Jesus fez uma coisa que não devia ter sido feita, já viu? Jesus podia ter ficado com lepra. Não se podia mexer nos leprosos. Jesus sabia quem era. Você sabe quem você é? Olha, Deus às vezes faz coisas excepcionais que nós não entendemos. Ainda aqui, já no começo da reunião, saiu ali fora e vinha lá uma moça, que já não é moça, digo que é moça porque eu conheço desde pequena. E ela estava lá na igreja infantil com as crianças e vinha, ai, que dor, que dor. Orei por ela e tudo, e disse, está mais coisa. Mas depois, estava a orar por ela e o Espírito Santo disse-me, dá-lhe ali uma palmada. Uma palmada? Então, e o que é que ela vai dizer? Hein? Pois é, mas dei. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. E ela começou a gritar, já não me dói, já posso pegar nas crianças ao colo. Sabe uma coisa? Melhor é obedecer do que sacrificar. Verso 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Sabe quão importante é haver sacerdote na casa? Jesus disse, olha, vai ao sacerdote e mostra-te. Os 5 ministérios que Jesus fez, Jesus deu à igreja, são muito importantes. Sabe, nós temos que saber e dar valor ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Amém? Depois de 3 anos andando abertamente, ensinando, curando e abençoando, aconteceu o pior. Jesus foi preso, julgado e crucificado com a pior maneira
que existia, que era a cruz. Porquê? Porque Deus queria salvar o homem, mas o pecado do homem tinha de ser julgado e castigado. O salário do pecado é a morte. Portanto, o preço a ser pago era a própria morte. A minha morte, a sua morte, a morte da humanidade inteira. Mas no seu grande amor incompreensível, Deus julgou e castigou em Jesus o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade. Jesus, pois, morreu, pagando o preço total do pecado. Sabe, a cruz não foi um mero exemplo de sacrifício e sofrimento, mas o único meio pelo qual o homem pode ser reconciliado com Deus. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Jesus padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E agora toma atenção ao que vem a seguir, para levar-nos a Deus. Jesus sofreu porquê? Para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Você sabe que tem carne, certo? Tem um corpo. A pastora há bocado falou um casaco. Na verdade é um casaco. Se você não sabe que tem carne, pegue no dedo e aperta aqui assim, e você vai ver se dói ou não dói. Mas dentro de nós temos um espírito. E esse espírito vai viver eternamente. E para onde ele vai viver eternamente? Jesus é a porta. Eu quero estar com Ele na glória. Eu quero que a minha família esteja com Ele na glória. E eu quero que os meus irmãos em Cristo estejam com Ele na glória. E lá fazermos uma festa enorme. Onde você quer estar? Sabe, Jesus se revelou ao mundo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele foi o sacrifício. Hoje você não precisa mais de fazer sacrifício para perdão dos seus pecados. Não precisa mais andar de joelhos e fazer caminhadas de quilómetros para perdão dos seus pecados. Você precisa de receber Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, e os seus pecados são perdoados, são lavados com o sangue de Jesus Cristo. E ainda o sangue de Jesus faz divisão entre si e Satanás. Então esta cruz é tão importante. A cruz está vazia. Não use mais cruz com um boneco, porque o boneco não está lá. Porque o bonequinho que lá metem quer que Jesus é de uma grandeza tão grande que não cabe na cruz. Jesus foi homem, mas agora é Deus, está com Deus. Ressuscitou, está vivo. Muitas vezes, ouça isto, as pessoas muitas vezes olham para a morte e olham para a morte como o fim. Mas a morte não é o fim. Muitas pessoas olharam para Jesus e para a sua morte como o fim de Jesus, mas não foi o seu fim.
também a morte não é o nosso fim. Sabe, a morte é o princípio de uma nova vida. E sem este peso. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. A sua ressurreição foi um facto e encontra-se relatado claramente na Bíblia. E vamos lá para João 20, para terminarmos. Porque eu sei que o relógio biológico já está a dar horas. Não é? Do almoço. Podemos brincar, não podemos? Glória a Deus. João 20, 24. Vamos até 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo em lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Nós começámos por falar em... E o título era Crer. O Tomé não queria. Se não tivesse que pôr lá o dedinho, pôr a mãozinha e ver que ele estava lá. Ei, não seja Tomé. 26. 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Toma atenção. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Ora, tudo estava fechado, as portas, as janelas, mas Jesus entrou. Sabe, quando ressuscitamos, não estamos mais sujeitos a estas paredes. Eu já tive uma experiência, não vou contá-la agora, mas eu queria Jesus. Eu ia à igreja e ouvia os jovens dizer: senti Deus. E eu dizia: não senti nada. Mas fui buscar a Deus. E foi aí que eu via-me num lado e via-me no outro. E eu assim: então, mas o que é isto? Morri, foi. Glória a Deus. Já faz muitos anos, mas ainda cá estou. Um dia posso contar essa história de novo. 27. Depois disse a Tomé: quem é que disse? Jesus. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Diga aí ao seu irmão que está ao seu lado: não sejas Tomé. Não sejas incrédulo. Ser crente. Vê as promessas de Deus, porque Ele te as vai dar. Sabe, muitas vezes as pessoas querem crer quando veem, quando já têm, mas nós temos que crer primeiro e declarar primeiro, antes de ter. O Tomé disse: se eu não puser o dedo e a mãozinha, não me convences. Ai, quantos Tomés há por aí que às vezes... e disse: não, se eu não ver, eu... Porquê é que você se sentou na cadeira? Vamos lá brincar um bocadinho. Vamos? Vamos? Então vá. Vamos aqui tirar uma cadeira. É uma cadeira, não é? Agora já me posso sentar. Você fez isto antes de se sentar? Até porque é que você se sentou na cadeira? Podia não estar segura. Porque aquilo que eu estava a ver era se ela estava boa, se tinha tudo aprofessado, se não abanava. Sabe porquê? Temos uma fé natural e Deus não quer que nós andemos numa fé natural, andemos numa fé espiritual, mais além nas promessas de Deus. A gente pega na cadeira e...
agora posso-me sentar. Não! Eu quando cheguei aqui sentei-me e acabou-se, nem olhei para a cadeira. É natural. Porque diz lá as coisas visíveis e invisíveis. As promessas de Deus estão nos lugares invisíveis e é a nossa fé que as tem que trazer. A nossa fé é o quê? É crer. Temos que acreditar que aquilo que Deus promete é real e que vai acontecer. Sente-se na cadeira à vontade, porque ela não vai cair. Creia que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor. Amém. Verso 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Agora leia comigo a última parte. Bem-aventurados os que não viram e creram. Diga comigo, eu sou bem-aventurado, porque eu ainda não vejo as promessas, mas eu creio nelas e elas se vão cumprir na minha vida. Quão importante é. Quão importante é. Sabe, a história da ressurreição de Jesus não é um mito, nem tampouco um conto. Aleluia. Sabe, Jesus foi levado às alturas. Está sentado à direita do Pai, mas tem toda a autoridade. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, sozinhos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E o Consolador está aqui. O Espírito Santo está aqui.